New allegations of sexual harassment and assault against Sean Diddy Combs. Rodney Lil Rod Jones, a producer on Combs' latest album, filed a lawsuit Monday. He alleges that Combs sexually harassed and assaulted him while he lived at several of Combs' homes. Jones also alleges Combs forced him to engage in unwelcome acts with sex workers and that Combs and his staff engaged in, quote, serious illegal activity. He is seeking $30 million. We are in Doral, Elliot, and Lauren because I talked to employees from Top Golf who said that P. Diddy was here last night with his twin daughters. So that tells you that he is not out of the country and he is not hiding. If you woke up in bed and you was drunk or intoxicated on ecstasy, on whatever drugs that they put in there, roofied you or whatever, and you not and you not feeling right, something is wrong. Doing this situation is not easy. Taking Puff to court, suing him is not easy. I don't have the money that it's going to take to fight him. Esta semana, a indústria da música ficou chocada com as novas alegações contra o rapper e empresário Sean Combs, mais conhecido como Puff. Ele já estava a ser acusado de vários crimes de natureza sexual. Várias mulheres alegaram sofrer abusos na mão de Puff e apresentaram queixa contra ele. Agora, ele é alvo da acusação de assédio sexual e muitos outros crimes. Mas desta vez, a vítima é um homem. Falamos do produtor Rodney Jones, mais conhecido como Lil Rod. Ele trabalhou para Diddy nos últimos anos e acusa o rapper de assédio sexual, tráfico humano, uso e distribuição de drogas, posse ilegal de armas e muitos outros crimes. Nós tivemos acesso aos documentos oficiais deste caso e neste vídeo vamos explicar tudo o que foi dito pela alegada vítima acerca de Puff. In a 79-page lawsuit filed by a music producer who claims to have worked with and lived with Sean Combs for a period of time, alleges there were underage girls, hidden cameras, and sexual harassment at his home, all of which Combs denies. Multiple lawsuits have been filed against Combs, including one by music producer Rodney Jones. Jones alleges sex trafficking and sexual assault, also mentioning underage girls in the 79-page lawsuit. Claims made by Jones include hidden cameras in the rap mogul's home, saying, quote, Mr. Combs allegedly threatened to eat Mr. Jones's face in order to get what he wants. According to law enforcement, federal agents with Homeland Security seized computers and other electronic devices at Combs' home in Holmby Hills and Miami. As novas acusações contra Puff são muito graves. Todos estão focados no aspecto de predador sexual, mas existe aqui outra acusação tão grave quanto esta. Segundo o produtor Lil Rod, que apresentou a queixa contra o rapper, Puff esteve envolvido num tiroteio a 12 de setembro de 2022. Lil Rod alega que Puff e o seu filho Justin Combs começaram a discutir com um homem dentro de um estúdio. Segundo ele, a discussão durou apenas alguns minutos, até que eles acabaram por se dirigir para outra parte do estúdio. Poucos minutos depois, Lil Rod ouviu vários disparos. O produtor diz que viu o homem que discutia com Puff e o seu filho deitado no chão com vários ferimentos de bala. Lil Rod ajudou a prestar socorros à vítima e alega que antes da polícia chegar, Puff deu instruções a todos que estavam no estúdio para dizerem que a vítima foi baleada num drive-by fora do estúdio e não numa discussão com Puff e o seu filho. Agora, a polícia investiga o suposto envolvimento de Puff neste tiroteio e Lil Rod diz que falou com várias testemunhas que estavam no local quando tudo aconteceu e que todas elas estão dispostas a prestar depoimento em tribunal. Na queixa que apresentou à polícia, Lil Rod alega que ao longo do tempo em que trabalhou para Diddy, ele ficou a morar na sua casa e que foi vítima de abuso sexual. O produtor diz que o rapper tocava em suas partes íntimas constantemente. O ex-guarda-costas de Diddy foi confrontado com essa informação numa entrevista que deu recentemente e esta foi a sua resposta. Lil Rod, he also alleges that, Diddy, he would grope his genitals and he would grope his anus. My man, I didn't understand that one right now because his anus is your asshole.
his genitals is his nut. So I guess he had to be naked when Puff was doing that. Where was he at? What was he doing? Because he said that they never had sex. If you read it in the thing, they never had sex. He made claims that they never had sex, but how would he grope your anus? If you woke up in bed and you was drunk or intoxicated on ecstasy, on whatever drugs that they put in there, roofied you or whatever, and you not feeling right, something is wrong. Como podemos ver, o ex-guarda-costas de Puff tem algumas dúvidas quanto às alegações de Lil Rod. Ele acredita que a relação entre eles foi consensual, que Lil Rod concordou em ter uma relação íntima com Puff. Já o produtor afirma o contrário, que ele foi abusado e assediado constantemente pelo rapper. Nos documentos oficiais do caso, ficamos a saber mais informações chocantes. Lil Rod diz que Puff teve relações sexuais com um rapper de Filadélfia que namorou com a Nicki Minaj. A internet rapidamente reagiu a essa informação. Todos acreditam que o rapper de Filadélfia que é aqui mencionado é Meek Mill. Meek já negou ter qualquer envolvimento com essa situação e diz não ser homossexual. Outra alegação chocante de Lil Rod é que Diddy mostrou um vídeo do produtor Stevie J a ter relações com outro homem de forma a tentar convencê-lo a fazer o mesmo. Nos documentos oficiais do caso, podemos ver algumas imagens desfocadas daquilo que Lil Rod alega ser Stevie J a ter relações com outro homem. Como se essas alegações não fossem graves o suficiente, o produtor disse ainda que Puff drogou-o e obrigou-o a ter relações sexuais com prostitutas. Ele disse ainda que a certo ponto perdeu a memória e só acordou no dia seguinte, na cama, nu, com Diddy e outras 2 mulheres. As alegações de Lil Rod são uma loucura e chocaram toda a indústria da música. Parece que a cada dia que passa aparecem mais pessoas com novas acusações contra Puff e os pormenores dos casos são muito chocantes. Mas os rumores de que Puff envolve-se neste tipo de conduta sexual já correm há muito tempo. O seu antigo guarda-costas diz não ficar nada surpreendido com as novas acusações. How you feel about this latest lawsuit against Diddy from, the producer Lil Rod? Man, leopard don't change his spots, and Diddy been doing this for a real long time, bro. He been doing this for a long time. And now another artist. This artist didn't wait 10 years. You know what I'm saying? He didn't wait 20 years. You understand? He waited a year or 2 after he stopped working with him and saw he didn't get what he was supposed to get. And he said, yo, listen here, man. I'm putting in my claims right now because I'm going to show everybody what really happened, what really went down. Segundo aqueles que estão à volta de Diddy, não é de hoje que ele tem este tipo de comportamentos. E parece que desta vez ele vai ter que enfrentar a justiça pelos seus atos. O produtor que apresentou queixa contra ele deu declarações acerca do caso e explicou por que tomou a decisão de contar toda a verdade e levar o caso a tribunal. I took a year off straight working on this album. That album is the Love album, Off the Grid by Diddy. And it's Grammy nominated right now as we speak. I should be celebrating, but the truth is I'm not. Taking this album on has required so much time, months and at a time, 16 hours, 24 hours a day. Sometimes, Diddy will request certain works to be done and tell us don't go to sleep until it's done. And the truth is we'll be up for days trying to accomplish that. I've tried to get my business straight with them on this album, but the truth is they're not playing fair. They hit me on below the belt on so many situations. Just dealing with this. The contract that they give me and the offer that they gave me was just disgusting. The producer fee, pennies, and on top of that, these guys are trying to steal my publishing. I can't go for that, so I'm fighting back. He's a fighter, but I'm gonna put in this fight. I gotta do it for myself, my rights, and most importantly, my kids.
taking my publishing or stealing it, I'm not gonna let that happen. Lil Rod pede $30 milhões como indenização por todo o trauma que alega que Puff causou. Mas independentemente das suas acusações serem verdadeiras ou não, ele já conseguiu o que queria. A imagem de Puff vai ficar marcada para sempre. Mesmo que ele seja considerado inocente das acusações, ele já teve perdas inestimáveis devido às graves acusações que estão a ser feitas contra ele. Lil Rod diz que passou por momentos de horror na presença do rapper. Já o ex-guarda-costas de Puff deixou uma mensagem para ele na sua entrevista. Lil Rod, you gotta say no to Diddy sometimes. No, that shit ain't funny, man. But you gotta say no. Because P. Diddy be wanting the body. And you gotta tell him no. You got to tell him no. I did. O ex-guarda-costas de Puff ainda consegue manter o sentido de humor em meio a toda esta loucura. De facto, Cat Williams avisou que temos de dizer que não a Puff, mas talvez Lil Rod não tenha ouvido. Mas Puff não parece estar a achar graça nenhuma a esta situação. Ele enfrenta a possibilidade de passar o resto da vida atrás das grades. Apesar das alegações que ele tinha fugido do país, o rapper foi visto ontem em Miami e apareceu mesmo num vídeo nas redes sociais. Os canais de televisão norte-americanos foram rápidos a divulgar a notícia de que Puff estava no sul da Flórida. More information is emerging from the fifth and most recent lawsuit against rapper Sean Diddy Combs, as he is spotted here in South Florida. CBS News members Yvonne Taylor has more on this from Doral, where Diddy was spotted just yesterday. Yvonne. And we are in Doral, Elliot and Lauren, because I talked to employees from Top Golf who said that P. Diddy was here last night with his twin daughters. So that tells you that he is not out of the country and he is not hiding. Pelos vistos, os rumores de que Puff tinha fugido para as Bahamas foi falso. De facto, qual é que seria o objetivo em fugir? Um homem com a fama que ele tem não ia conseguir se esconder por muito tempo. Agora, ele está a aguardar mais avanços sobre o caso. A polícia está a investigar todas as provas que foram recolhidas nas suas casas para poder decidir como agir. Muita gente acredita que ele é culpado dos crimes de que está a ser acusado e, neste momento, o mundo inteiro está de olhos nesta situação. Com certeza, teremos muitas mais informações sobre este caso em breve. Por isso, subscreve ao canal e ativa as notificações para que sejas avisado sempre que publicarmos um vídeo. Quanto a nós, vamos continuar atentos a novas atualizações no caso de Puff para que possamos manter-vos informados.